Olá, eu quero te dizer da saudade que eu senti em fazer este momento acontecer. É, Esse aqui é o lugar onde nós temos a grande bênção de nos resguardar nesse período de quarentena. Como não tem no momento ninguém nas nossas proximidades, eu me sinto à vontade para tirar a máscara e falar com um pouco mais de proximidade sobre a importância da renovação, de nos abrirmos para etapas novas na jornada que às vezes se torna exaustiva, como tem sido o enfrentamento deste momento de pandemia no nosso país. Por conta de viver e de acompanhar tantas lutas, algumas muito tristes, outras com resultados bastante acolhedores, eu senti um pouco de dificuldade de encontrar o momento adequado para voltar com os nossos videopalestras, esse diálogo que hoje tem um fundo musical bem específico. Nós temos os bichinhos que estão escondidos aqui no entorno, é o hábitat deles e a presença deles é algo que nos maravilha, porque significa que ainda há vida por aqui. Mas enfim, retomando as dificuldades que todo esse momento ele tem trazido para todos nós, eu agradeço imensamente a misericórdia divina pela força de agora retomar, de estar aqui e de me apresentar como alguém que passa por um processo de renovação. Não é a utopia do melhoramento humano em ritmo de fast food, mas é a convicção de que as situações vividas elas nos permitem acumular substratos até que chega um momento em que nós percebemos que estamos prontos para uma mudança, para uma transformação. E no meu caso, não é somente o cabelo que mostra que eu me abri para um momento novo, embora o cabelo ele se tornou um símbolo muito interessante do desprendimento, inclusive da preocupação com a opinião alheia, com a aprovação alheia, com o enquadramento em uma sociedade que aplica modelos de gente em série e às vezes nos tira essa liberdade de escolher ser diferente, ficar diferente, se apresentar diferente e pensar diferente. Então é que são elas. De todos nós é cobrado um preço maior quando nós assumimos um pensar diferente. E se o Espiritismo ele nos permite com larga margem de liberdade o exercício e a execução do livre pensamento, nós podemos concluir que ser espírita é principalmente ter a abertura para estas transformações, é assumir este pensamento autônomo pelo qual nos responsabilizamos em termos de consequência. Nós tomamos cuidados, obviamente, pelos princípios da própria doutrina e o eco cristão que também ela traz para as nossas vidas, de não atropelar os outros, de não precisar eliminar, cancelar e anular ninguém para que nós possamos existir e o nosso pensamento seja validado. A doutrina espírita ela é uma incentivadora do livre pensamento
E a experiência do livre pensar, ela tem os seus trajetos dolorosos, como todas as experiências que vivificam o espírito acima da matéria. Deste modo, eu me sinto muito feliz em poder, neste momento, fazer esta confissão de desapego à opinião alheia, ao julgamento do externo. Respeitar o externo é muito importante, porque é o arbítrio alheio sobre o qual nós não devemos, não queremos e nem podemos exercer nenhum tipo de controle, e conviver conosco, com a nossa essência, com aquilo que nós temos a consciência de ser até o presente momento, porque a doutrina espírita, ela traz princípios evolutivos. Então, nós sabemos que em todas as nossas jornadas existe um pregresso, um presente e um futuro. Então, hoje, por certo, eu consigo resumir em mim, assim como você consegue resumir em ti, o que as experiências pregressas permitiram que fossem acumulados em termos de saberes, de percepção, de habilidades, de didática, de conhecimentos e de sentimentos e de sensibilidade. E eis que, neste momento, a mensagem que este vídeo palestra, que é feito mesmo em um momento muito especial da minha jornada, ele traz para partilhar com vocês, irmãos, amigos, companheiros de jornada espírita, principalmente, é a importância da renovação libertadora. Essa renovação que vem de nós e se expressa na matéria, e se expressa na fala, no gesto, no olhar e nas energias que nós sabemos que nós estamos emitindo neste exato momento, como em todos os momentos das nossas vidas. Não é mais um momento em que a natureza se conforma em ser aceita por um grupo, em se sentir entre semelhantes. É um momento diferente, é um momento maior, porque é a percepção de si com importância existencial. Uma coisa que começou a me gerar alguns incômodos na tradição religiosa, principalmente essa tradição religiosa brasileira, muito miscigenada, muito disputada por vieses doutrinários. Uma coisa que realmente me causou incômodo é a imposição do sofrimento, da humilhação, o indivíduo que se apaga para que a divindade exista, cresça, atue. Essa relação com a divindade, por certo, ela demonstra etapas do nosso próprio espírito. Em alguns momentos, nós temos este tipo de identidade diminuída diante do Criador. E o louvor da humilhação, de um certo masoquismo, e que muitas vezes também se transforma em um sadismo, porque transfere para o outro essa busca da dor, da humilhação, da derrocada, para que Deus prevaleça, para que Deus possa agir na história do homem. Isso é uma etapa da vida, da experiência e do espírito. Hoje eu não sinto mais necessidade de uma etapa de humilhação, nem perante Deus, nem perante nada, porque nós somos o que somos. Deus nos ama da maneira como nós somos e como nós estamos, porque nós podemos modificar, as experiências nos transformam e não há espaço para seres menores, para seres diminuídos, para seres humilhados. A misericórdia de Deus, ela fomenta em nós uma capacidade de auto-amar que nos alerta
para a importância que nós temos em todo este contexto. Há uma beleza ímpar neste momento, neste lugar, a natureza com a sua amplitude, e estar usufruindo deste território é também ser um pouco dele, é também ter participação nessa grandeza, que é a grandeza de ser criatura, de ser filho, de ser obra divina, livre. A diferença é que quando nós assumimos o arbítrio enquanto espíritos, nós tomamos consciência de que nós somos mais que matéria. Por mais linda e envolvente que seja a materialidade, nós, espíritos, transcendemos isso enquanto seres que vivem para além do envoltório corporal e que leva a pensamentos, sentimentos, ideias, gostos, mesmo quando desencarna. E isto é algo maravilhoso que o amor de Deus nos proporciona, e sendo pessoas que expressam toda esta participação amorosa, vigorosa nas nossas próprias histórias, por que não nos amarmos imensamente do jeito que nós somos, que nós estamos, e não olharmos para Deus como a expressão desse grande amor que nos liberta, e sorrirmos para Deus, porque Deus está sorrindo para mim neste momento. E eu gostaria que também você percebesse esse sorriso de Deus na sua vida e na sua história, te acolhendo nesse momento. É um momento em que nós precisamos de muito consolo de Deus, porque nós vemos o sofrimento muito próximo de nós, às vezes em nós e às vezes na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Meus amados irmãos, essa vida que nós sempre soubemos que na Terra ela começa, transcorre e termina, ela é um intervalo entre a libertação do espírito e a experiência corporal, que ocupa este intervalo com possibilidades de aprendizado, de melhoramento, de experiências felizes entre as dores, mas que principalmente nos possibilita derrubar tabus, barreiras emocionais mal trabalhadas que se interpõem entre o que nós somos e aquilo que nós nos esforçamos para apresentar para que o outro nos aceite. Se o Espiritismo em nossas vidas não nos liberta, nós precisamos talvez renovar a forma de nos relacionar com o Espiritismo, porque o Espírito sopra onde quer e a misericórdia divina nos concedeu o direito de sermos livres. Se essa liberdade ela não acrescenta a nossa felicidade e a nossa história de vida como seres importantes que nós somos, há algo que precisa ainda ser encontrado, ser descoberto, ser percebido, talvez até ser aceito, ser acatado. A proposta de renovação é intensa, é imensa. Ela está em todos os momentos, em todos os lados, e celebremos Deus e a vida nesta força que Ele nos confere. Renovemos. Uma coisa que é muito importante que seja abordada e reafirmada é que para ser um livre pensador espírita, nós não temos nenhuma obrigação de seguir ditames de grupos que mesmo que nós consideremos que sejam referências de progressistas, de evoluídos, de humanitários, a nossa primeira referência é Jesus. Nós precisamos saber o que nos disse Kardec sobre nós,
o que nós acatamos, o que nós entendemos, o que nós acreditamos e aquilo que nós sabemos que não nos interessa fazer ou seguir. A relação com outras pessoas, outras designações, outros grupos, inclusive interreligiosos, ela deve se dar na alçada do respeito à liberdade. A liberdade de expressão, de pensamento, de posicionamento político. Nós precisamos reafirmar a nossa imunização com relação à opinião destes grupos ou dessas pessoas na manipulação dos sentimentos, porque às vezes nós caímos em algumas armadilhas acreditando que determinados indivíduos precisam dar resposta X, resposta Y, e algumas pessoas às vezes se sentem no direito de colocar outros em berlinda com muita ousadia, até porque o questionamento ele é algo importante, a reflexão ela é algo necessário, mas a ofensa, a perseguição e a violência são sempre dispensáveis para todos aqueles e aquelas que prezam pela liberdade em si e dizem em discursos que respeitam os outros. Então, a coerência entre o que se diz e o que se faz é algo muito importante nessa jornada de renovação, nessa jornada de libertação, a partir da escolha de exercício do livre pensamento espírita. A própria jornada de Kardec é uma jornada de resistência, é uma jornada de afirmação, de força. Foi necessário para ele criar um método, porque dialogar com espíritos é como estar dialogando com qualquer pessoa. E é óbvio que os encontros com estes espíritos que tinham o propósito de atrapalhar o seu trabalho, isso também acontece, com certeza deve ter acontecido com ele. Então, nós todos precisamos criar parâmetros para a nossa conduta, parâmetros assertivos, pelos quais nós teremos mais facilidade em perceber o que nos convém e o que é melhor deixar passar. A opinião, ela é importante, sim, é importante ouvir a opinião, é importante exercer a opinião, mas a opinião alheia, ela não pode ser determinante nas nossas vidas. Porque quando nós permitimos que o outro tenha um poder de determinação tão grande nas nossas vidas, nós abrimos mão do arbítrio que nos é próprio. A história da coletividade é a história do uso do arbítrio pelas individualidades. E é tudo tão complexo, fascinante, é político, é poético, é humanitário, é filosófico. Isso é beleza espiritual. Isso é beleza no uso da razão, no uso da fé raciocinada. Isso é a beleza e a poesia do espírita consciente de que é um livre pensador e, por isso, convive com as diferenças, convive até com os inimigos, aqueles que combatem, mas que não perde a luz da razão, mas que não se desvia do caminho, porque sabe que os passos de Jesus, eles estão na história da humanidade e eles estão também nas nossas consciências. E a partir do momento que nós nos abrimos e nos permitimos a ousadia de buscar estes passos, nós vamos passar por momentos de prova, de tormentas, de medo, de dúvida, mas nós vamos seguir, porque Jesus, ele não abandonou a humanidade à própria sorte. Jesus é um espírito de amor que continua nos inspirando, continua falando aos nossos corações, continua acolhendo os nossos medos, continua nos carregando no colo quando estamos exaustos, quando não temos mais forças para continuar sozinhos. Então, nós temos um recurso de fé
e de razão que se entrecortam e que nos sustentam. Isto nos torna felizes, mesmo quando as adversidades elas estão ao entorno de nós. E os nossos desejos de transformação, eles não nos detonam como indivíduos que não suportam mais as desigualdades, as dores do mundo e desejam fugir deste mundo se autoflagelando. Nós temos um desejo de transformação, nós temos lutas por melhoramento da qualidade de vida, nós desejamos, nós queremos, nós batalhamos, nós contribuímos quando podemos para uma sociedade mais igualitária, mas nós não nos permitimos, em nome disso, destruir o legado material, emocional, psicológico que somos nós. Porque nós compreendemos que a história do mundo, além de política, além de cultural, é também a história dos espíritos que estão aqui encarnados, portanto, também é uma história espiritual. Deste modo, meus irmãos, vale a pena, vale a luta, vale a solidão, vale a incompreensão, vale tudo para sermos o que nós somos. Porque nós também chegamos a um vale de paz dentro dos nossos corações, onde nós encontramos um silêncio acolhedor, uma poesia de fim de tarde, assim como esse que hoje nos banha enquanto estamos fazendo esse vídeo palestra. Isso é Deus em nós e nós nos reconhecendo em Deus, porque este amor, ele aposta na nossa vitória. E a vitória do amor é a felicidade, é a realização, é a partilha, porque o amor, ele é pleno de virtudes outras. O amor transfere energia, estímulo. O amor, ele é algo que nos faz muitos, mesmo quando estamos sós, mesmo neste isolamento social, mesmo neste lugar com naturezas e bichos e sem seres humanos, mas há uma humanidade inteira na representação do que nós somos, nos sentimentos, nos pensamentos, nas energias que nós emitimos. Nós somos todos um, mas esse um não apaga o todo e nem o todo apaga este um, porque esta mágica existencial que criou este mosaico humano, espiritual, tecnológico, sociológico, antropológico, fantástico, é a expressão do amor de Deus, que é raio de sol para vivificar, para acolher, para esquentar, às vezes até para queimar um pouco. Mas tudo faz parte deste movimento de assunção da nossa liberdade e desta persona humana e espiritual que nós encarnamos. Com muita gratidão eu me despeço e eu espero voltar com uma videopalestra com menos demora, né? Com uma brevidade de tempo, que exista mais motivação que sofrimento, que exista mais desejo do bem do que desejo de vingança, que exista em nós mais encontro do que desencontro e que Deus continue nos favorecendo a caminhada. Paz, saúde e força.